Tem notícia preocupante para quem costuma andar de avião aqui no Brasil. A Federação Internacional dos Pilotos de Avião rebaixou o nível de segurança do espaço aéreo brasileiro. Vou conversar com o Nilson Clava sobre esse assunto. Nilson, boa tarde para você. Por qual motivo a segurança do espaço aéreo do país foi classificada como criticamente deficiente? Boa tarde, Cris. Olha, essa Federação Internacional de Pilotos diz o seguinte, que vem desde o final do ano passado alertando as autoridades brasileiras desse risco, que são os balões no nosso espaço aéreo. Só que desde dezembro, nenhuma autoridade tomou atitude para combater isso, nenhuma atitude de conscientização e nem no sentido da punição. Só para você ter uma ideia, a gente tem alguns dados aqui. Só no ano passado, só em 2015, houve o quê? 189 relatos de pilotos, isso em São Paulo, que viram balões no espaço aéreo. Já no Rio de Janeiro, esse número é de 88 pilotos. São 88 relatos, então, de pilotos que viram, ao longo de um voo, balões no nosso espaço aéreo. Entre 2013 e 2015, foram 7 acidentes com balões aqui no Brasil. Nós vamos conversar agora com um especialista em planejamento, em gerenciamento de risco, o Gustavo Cunha Mello, sobre quais são essas consequências. Boa tarde, Gustavo. Então, quais podem ser as consequências mais imediatas desse rebaixamento aí para o espaço aéreo brasileiro? Essas 7 colisões que tiveram relatadas pelo CENIPA, é importante o pessoal entender o que aconteceu. Muito parecido com o acidente da Air France. O avião colidiu com um balão de grandes proporções, chegando alguns a ter 100 metros de comprimento, carregando 2 toneladas de fogos de artifício, danificaram os sensores do avião e o avião teve um voo às cegas. Que não tivemos o acidente com vítimas porque o piloto foi perito com bom tempo e de dia conseguiu pousar em emergência, salvando todo mundo. Então foram 7 colisões nos 2 últimos anos. Isso é muito sério. As consequências são as seguintes. A ICAO é que define a classificação de segurança de voo do espaço aéreo mundial. Um órgão ligado à ONU e que é a organização internacional da aviação civil. A ICAO diz que o Brasil é seguro, um padrão de segurança bastante razoável, próximo aos Estados Unidos e Europa, o que diz que os aviões dos Estados Unidos podem vir para o Brasil e do Brasil podem ir para os Estados Unidos. Caso a gente seja rebaixado, nós fomos rebaixados na Federação dos Pilotos Internacionais de Linhas Aéreas, que fará pressão junto à ICAO para que nos rebaixem lá. Se a ICAO rebaixar, o brasileiro não consegue mais ter um voo direto para os Estados Unidos e vice-versa. Prejudica o turismo e prejudica o passageiro brasileiro. Então, isso é muito grave, muito sério, tem que ser tratado. A principal reclamação das pessoas que trabalham com a aviação civil é que as pessoas nomeadas para cargos de fiscalização e controle nos órgãos públicos, seja na ANAC, Secretaria de Aviação Civil, não são técnicos de aviação civil, não são pessoas do ramo, da área, são políticos e que muitas vezes desconhecem a segurança de voo e as necessidades do segmento e, por outro lado, também nada fizeram com essa grave reclamação de dezembro para cá e, portanto, a gente está sendo rebaixado hoje. E aí você citou aí, que as autoridades nada fizeram ao longo desse período. Quais seriam as atitudes ideais para serem tomadas, então, para evitar esse rebaixamento? O combate ao balonismo, o povo brasileiro tem que entender que o balão hoje é um artefato grande, são feitos com alumínio, são pesados, eles chegam a ter 60 metros de comprimento e voam a altitudes incríveis, mais alto que os aviões às vezes. Então, não é difícil você reparar quando eles estão sendo lançados em uma rua, em um bairro, no interior, ou seja, na capital. Isso é um trabalho de polícia, que tem que ter o apoio e políticas públicas para combater isso, com agentes infiltrados, etc., para que se prendam os cabeças dessas organizações, desses clubes de baloeiro, e para que façam blitz e buscas policiais nesses locais, apreendendo os balões e até os recursos desses clubes, para que a gente diminua uma incidência de quase 200 balões em um ano em São Paulo e 88, quase 90 balões no Rio de Janeiro, é muito alta. Quer dizer, acho que precisa de um trabalho de polícia, repressão e combate a essa prática.
Olha, muito obrigado, professor. E a gente lembra que a gente entrou em contato, claro, com as autoridades responsáveis por isso, e tanto a Secretaria de Aviação Civil quanto a Aeronáutica, ambos os órgãos, disseram o seguinte, que o Brasil está bem colocado nos rankings mundiais de segurança aérea e que, portanto, não identificou quais foram os critérios utilizados por essa federação. É importante a gente lembrar também, né, Cris, que esse é um assunto muito relevante, ainda mais em ano de Olimpíadas. Pois é, Nilson, eu ia te fazer uma pergunta exatamente sobre isso. Você já agradeceu ao professor, mas eu vou ainda ficar um pouquinho mais com vocês, porque a pergunta é exatamente em relação à Olimpíada. Com o fluxo no espaço aéreo brasileiro, ele corre o risco de algum tipo de restrição durante as Olimpíadas, porque a gente sabe que, evidentemente, a expectativa do número de voos é muito grande, é de crescer durante os Jogos Olímpicos, né? Exatamente, vou repassar essa pergunta para ele, mas é um alerta muito importante. A Cris, professor, fez esse alerta também com relação aos Jogos Olímpicos. Tem algum risco, então, imediato aí de uma possível prejudicar, na verdade, o espaço aéreo brasileiro, os voos aqui no Rio de Janeiro e pelo Brasil durante as Olimpíadas? Não acredito por falta de tempo. Quer dizer, ainda que essa federação consiga fazer alguma pressão política junto à ICAO e aconselhe seus pilotos de linha aérea a não voarem para cá, para que nós sejamos rebaixados pela ICAO, a ICAO, como aconteceu no acidente da TAM e da Gol em 2007, 2008, a ICAO vem aqui fazer uma auditoria. Vindo fazer a auditoria, ainda que se perceba o problema com os balões, ela vai perceber também alguns investimentos que a nossa aeronáutica muito bem fez em radares, em treinamento de pilotos, em equipamentos colocados em alguns aviões para diminuir a separação entre aeronaves, tanto a clearance, que a gente chama que é a altura das vias aéreas do espaço aéreo. Então teve alguns investimentos que foram feitos sim, algumas melhorias aconteceram. Porém, o combate ao balão ficou parado e precisa ser retomado e muito rapidamente. Não acredito que vá prejudicar as Olimpíadas, mas se para o Brasil recuperar o que seria o grau de investimento, um grau de segurança da ICAO, é muito demorado e difícil. A gente não pode deixar a gente perder esse grau de segurança para o conforto dos brasileiros que querem viajar para fora. Agora sim, muito obrigado, professor. E essa visão, Cris, é a visão também que a gente tem aqui da Associação Brasileira das Empresas Aéreas. A associação diz o seguinte, que esse rebaixamento é importante para um alerta aí, né, com relação aos balões, um alerta para o espaço aéreo brasileiro, um alerta para os próprios pilotos. Mas diz também que não acredita que essa punição seja imediata ou que isso interfira diretamente na oferta de voos aqui para o Brasil e, consequentemente, como a gente citou aqui, essa preocupação toda com as Olimpíadas. Cris. Pois é, Nilson, eu vou abusar mais um pouquinho de vocês e do professor Gustavo. A gente queria entender um pouquinho melhor essa questão dos voos direto Brasil-Estados Unidos. Ele falou um pouco sobre isso. Diante desse rebaixamento no nível de segurança do espaço aéreo, a gente não poderia mais ter voo direto. Vocês podiam explicar isso um pouco melhor para a gente, por favor, Nilson? Você pode pedir para o Gustavo? Tô sem conexão, acho que foi. Acho que o Nilson não me ouviu. Ele está com um problema, então, no áudio dele. Ele não ouviu essa minha última pergunta, mas assim que a gente tiver um retorno que ele me ouvir, eu volto a esclarecer, então, essa dúvida, que pelo menos a gente aqui ficou com dúvida em relação a essa questão. A gente vai esclarecer para vocês assim que possível. Bom, vou voltar a falar sobre a decisão da Federação Internacional dos Pilotos de Avião de rebaixar o nível de segurança do espaço aéreo brasileiro. O Nilson Clava está com especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Mello. Como vocês viram, quem estava aqui acompanhando já com a gente edição das 4, eu fiz uma última pergunta para o Nilson que ele não ouviu, agora a gente já conseguiu retomar o áudio. Eu já peço desculpas de antemão, porque tem uma coisa que a gente chama de delay aqui em televisão, que eles demoram, às vezes o repórter demora um pouquinho para ouvir a minha pergunta, e eu achei que isso tinha acontecido da outra vez, mas na verdade ele estava sem áudio mesmo. Então eu vou fazer a pergunta de novo para o Nilson está com o Gustavo, vai repassar a pergunta para o Gustavo. Bom, Nilson, vamos lá. A gente ficou com algumas dúvidas aqui, diante do que vocês trouxeram para a gente sobre esse rebaixamento
rebaixamento. As dúvidas são as seguintes. O Gustavo falou que a gente vai ter problemas, não poderemos mais, diante desse rebaixamento aí no espaço aéreo, ter... o Gustavo está me ouvindo, acabaram de me dizer, então ótimo. Gustavo, então a pergunta é o seguinte, a gente não vai poder mais ter voos diretos de outros países para o Brasil? Queria que você explicasse melhor isso. E muitas vezes vocês citaram uma sigla, ICAO, que eu, pelo menos, não sei o que é e acho que muitos telespectadores também não, se eu não me engano, é uma sigla em inglês. Eu queria que vocês explicassem pra gente o que é ICAO e explicar melhor essa questão dos voos diretos do Brasil para outros países e de outros países para o Brasil, evidentemente. Olha, Cris, antes de passar a pergunta aqui para o Gustavo, é só fazer esse esclarecimento e qual é a Organização Internacional da Aviação Civil, né? E que a gente estava conversando aqui é que se a ICAO também determinar um rebaixamento, aí é possível que essas escalas do Brasil, esses voos, aliás, diretos do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Europa, esses voos não aconteçam mais, tenham que ser feitas escalas. É isso, né, Gustavo? Exatamente isso. A ICAO é ligada à ONU, Organização das Nações Unidas. É ela que regulamenta toda a aviação civil internacional, que faz coordena os tratados internacionais, o último de Montreal, no Canadá. O headquarter, a matriz da ICAO fica em Montreal, no Canadá. Então, ela regulamenta tudo isso. Essa Federação de Pilotos tem escrito, que hoje rebaixou a nota do Brasil, é uma federação de pilotos de linhas aéreas internacionais e que fica dentro da ICAO. É óbvio que ela vai fazer pressão junto à ICAO para que a ICAO acompanhe o rebaixamento. Se a ICAO acompanhar esse rebaixamento, as linhas aéreas americanas, por exemplo, param de voar direto para o Brasil e vice-versa. A nossa Gol e TAM aqui no Brasil também ficará impedida de voar direto para os Estados Unidos, terá dificuldades de voar direto para os Estados Unidos, porque nós seremos rebaixados como se o nosso padrão de segurança não fosse suficiente para ter esse acordo bilateral, por exemplo, com os Estados Unidos, ou com a Alemanha, ou com a França. Então, isso é muito sério, muito grave. Nós não poderemos chegar nesse ponto. Quer dizer, as nossas autoridades precisam trabalhar agora para reverter essa situação reclamada pela Federação de Pilotos e nos defender, inclusive na ICAO, para que a gente não venha eu vou perder pedir esse então grau para o Gustavo, vou interromper você, Gustavo, um pouquinho, porque a gente tem informações de Brasília. Daqui a pouco eu volto com você, Gustavo. Bom, eu vou voltar a conversar então sobre essa questão da aviação com o Nilson Clava, que está com o especialista em gerenciamento de riscos, Gustavo Cunha Mello. Nilson, vamos lá. Então, só para ficar bem claro, eu acho que ficou bem claro dessa vez, mas é o seguinte, as pessoas, por enquanto, não precisam ficar preocupadas em relação aos voos diretos. Nesse momento, continua tendo voo direto do Brasil para os países, né, para Estados Unidos e para países europeus. E vice-versa. E de lá para cá. Com essa decisão, nada muda em relação a isso. Só mudará se, por acaso, houver uma decisão maior da ICAO, que é a organização maior em relação a isso. Tô certa? Exatamente, Cris. Você foi no ponto certo, porque essa decisão da Federação aí dos pilotos, ela pressiona, como o Gustavo estava explicando para a gente, a ICAO a tomar também uma decisão pelo rebaixamento. Mas isso não significa que essa decisão seja uma consequência direta, né, Gustavo? Não, não é uma consequência direta, mas esses relatos são graves. Obviamente, a ICAO pode vir a fazer uma auditoria, como já fez nos acidentes da TAM e da Gol no Brasil, para avaliar o nosso espaço aéreo. Se a ICAO entender que há prejuízos e riscos elevados de acidente, prejuízos da segurança de voo, ela pode sim rebaixar. Então, quer dizer, o Brasil tem que atuar, o Brasil tem que trabalhar para evitar esse tipo de coisa. Infelizmente, as nossas autoridades são políticos nomeados, não são pessoas de carreira na área técnica de aviação civil, são pessoas que vêm de partidos políticos. E essas pessoas não fizeram nada. Quer dizer, o secretário de Aviação Civil recebeu essa reclamação em dezembro de 2015 da Federação dos Pilotos e nem respondeu, nada fez. Quer dizer, isso é grave. Então, o Brasil tem que tomar muito cuidado para não perder esse grau de segurança.
Agora, Cris, eu queria citar também uma parte do relatório dessa Federação Internacional dos Pilotos, que eles comparam a situação do espaço aéreo brasileiro com essa história dos balões, a inclusive países em guerra, em zona de guerra, países que não têm o controle sobre o seu espaço aéreo. Eu vou repassar essa pergunta para o Gustavo. É realmente possível fazer essa comparação? A comparação ela pode até ser um pouco exagerada, né? Na verdade, você classifica países por um grau de segurança, grau de risco, né? Avaliação de risco ao voo. É óbvio que você imaginar um país de guerra, com mísseis, com bombas, etc., é um país que tem um cenário muito adverso. Por outro lado, se você imaginar que os voos para chegarem em São Paulo, na capital de São Paulo, passaram por quase 200 balões, é quase um balão por dia, né? Quase um balão por dia. Esses balões não são pequenos artefatos, são balões imensos. E ao longo de 2 anos tivemos 7 colisões com o balão. Essas colisões podem destruir o motor. Nessas 7 que nós narramos, uma delas chegou a destruir todos os sensores do avião. O avião ficou voando às cegas. O piloto não sabia a velocidade, não sabia a altitude. Mesma coisa que derrubou o Air France no voo 447, aquele que saiu do Rio de Janeiro para Paris e morreu todo mundo. Então, é muito parecido com isso. Por que não aconteceu o acidente? Porque o piloto, com muita perícia, conseguiu fazer um voo visual e pousar o avião em segurança, quer dizer, em emergência, um pouso de emergência. Agora, salvou todo mundo porque estava de dia, estava claro e estava sol. Se tivesse uma outra condição, talvez a gente tivesse uma outra tragédia. Então, quer dizer, são tragédias anunciadas e o Brasil precisa cuidar disso. Só para lembrar também um pouco sobre esses dados que o Gustavo está citando aqui para a gente, são 189 relatos de pilotos, né, dizendo assim, que viram balões enquanto estavam no voo, isso só em 2015, isso em São Paulo, e são 88 relatos, Cris, no Rio de Janeiro. Então, 189 relatos em São Paulo, 88 no Rio de Janeiro, e entre 2013 e 2015 foram 7 colisões. Esses números são números consideráveis, Gustavo? São gravíssimos. A gente não tinha essa estatística tão elevada. O CENIPA, inclusive, que é o nosso órgão da aeronáutica, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidente Aéreo, que é um dos melhores do mundo, que é militar aqui ligado à aeronáutica, ele estuda esses acidentes e tenta evitar que a gente tenha acidentes aéreos no Brasil. O CENIPA vem avisando as autoridades que há um aumento da frequência dos balões em espaço aéreo brasileiro, prejudicando a aviação civil no Brasil. Bom, agora sim, Gustavo, muito obrigado aí pela entrevista. Então é isso, né, Cris? Só para a gente retomar, então a Federação Internacional de Pilotos disse o seguinte, rebaixou essa nota do espaço aéreo brasileiro porque as autoridades não responderam aí, né, a esses questionamentos desde dezembro que são feitos aí, não tomaram nenhuma atitude com essa preocupação com relação aos balões. Antes de entregar de volta para você, Cris, eu só quero atualizar aqui o posicionamento das nossas autoridades. Tanto a Aeronáutica quanto a Secretaria de Aviação Civil disseram não entender os critérios utilizados aí pela Federação Internacional dos Pilotos, já que a Organização Internacional da Aviação Civil considera o espaço aéreo brasileiro um dos 4 melhores do mundo. Já a Associação Brasileira de Empresas Aéreas diz o seguinte, diz que esse alerta com relação aos balões é importante ser feito esse alerta, inclusive para os próprios pilotos, mas que não acredita na diminuição da oferta desses voos aí por causa do rebaixamento. Então, esse alerta que o professor Gustavo acabou de nos falar é o seguinte, né, Cris? A federação rebaixou e vai fazer pressão agora para a Organização Internacional também rebaixar. Isso aconteceu, o perigo é a gente não poder ter esse voo direto mais entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e Europa. Vamos ver, vamos acompanhar, a gente vai continuar acompanhando aí qual vai ser o resultado, então, quais vão ser as consequências desse relatório, Cris. Nilson, brigadíssima pelas suas informações. Agradeço muito ao professor Gustavo. A gente voltou por causa do problema do áudio, mas agora acho que ficou bem claro para os nossos telespectadores as informações que vocês passaram para a gente. E, independentemente de qualquer coisa, aqui ficou alerta. É um absurdo soltar balão. Gente, tem lugares que não pode soltar balão. Balão pode matar as pessoas, como a gente está vendo agora. Então, fica o nosso alerta aqui, por favor. Brigadíssima pelas informações de vocês.